conhecido pelos antigos como Al-Kul, que significa espírito que consome o corpo, quando consumida em excesso, pode levar a comportamentos impulsivos e descontrolados. No folclore do Oriente Médio, um ghoul é um demônio maligno que se alimenta de carne humana, e a palavra alcohol compartilha a mesma raiz etimológica, sugerindo uma conexão entre o consumo de álcool e a perda de controle. Alguém pode até dizer: aquela pessoa está em um bom estado de espírito, ela está falando muito de repente, pode começar a ficar argumentativa, pode começar a gritar, ficar excessivamente sociável, dizendo coisas que normalmente não diria, agindo de forma diferente, tornando-se irritante para as pessoas ao seu redor. Normalmente, você é rotulado como alguém no pior estado nessa situação. Beber e consumir espíritos vai reduzir suas inibições e sua capacidade de controlar seus impulsos. As pessoas podem perder a paciência mais facilmente, dizer e fazer coisas que normalmente nunca diriam ou fariam em outra situação. Elas falam e fazem coisas sem pensar nas consequências de suas ações quando estão bebendo. Basicamente, as pessoas perdem o autocontrole quando consomem espíritos. É como se algo mais estivesse controlando elas. Quando as pessoas bebem muito, não conseguem lembrar o que fizeram e o que disseram na noite anterior, como se não fosse elas, como se não estivessem lá, como se algo mais estivesse no controle delas. Eu já bebi no passado, já fiquei bêbado várias vezes. Gosto de uma bebida. Não bebo álcool há 10 meses porque algo me disse para parar. Não é como se eu tivesse um problema. Eu era apenas um bebedor casual, nada sério. Mas parei há 10 meses porque percebi alguns efeitos estranhos que isso tinha em mim desde que comecei a me aprofundar nas Escrituras e seguir a palavra de Deus. Então, não é como se eu nunca tivesse estado na posição de alguém que bebe. Eu entendo como pode ser agradável e como há uma certa pressão social sobre as pessoas para beber em certos ambientes sociais. Mas vamos dar uma olhada mais de perto no que isso é. O álcool nas bebidas é chamado de etanol. É o etanol que faz você se sentir bêbado, certo? Ele te deixa alto. O etanol está em todas as bebidas alcoólicas. As bebidas espirituosas, como conhaque, vodka, gin, etc., são as bebidas alcoólicas mais fortes, produzidas por meio da destilação e refinamento do etanol, que é um espírito. E todo álcool contém espírito, ou seja, etanol, cerveja, vinho, cidra, tudo isso, só que em forças variáveis. A palavra álcool vem da palavra árabe al-kul, que alguns dizem significar espírito que consome o corpo. Também al-kul é de onde vem a palavra ghoul, que significa um espírito maligno que se alimenta de corpos. Você já ouviu falar do termo alquimia? Significa a transmutação da matéria. Sim, o processo alquímico com o álcool é sobre extrair a essência da alma de uma entidade. Neste caso seria o etanol, que é essencialmente o que o álcool é. Trata-se de refinar e destilar o espírito contido nele, extraí-lo e reforçá-lo para que se torne mais poderoso e intoxicante. Sim, essa palavra intoxicante. Quando alguém está extremamente bêbado, está intoxicado. E se olharmos para a palavra intoxicado, temos dentro dela o termo tóxico. A palavra tóxico vem do grego toxon e toxicon, que significa um veneno no qual as flechas são mergulhadas. Então, uma arma, uma flecha, que claro, tem como alvo as pessoas e é disparada contra elas. E essa flecha foi feita venenosa. Ou seja, é uma arma prejudicial reforçada com veneno. Então, intoxicado significa ser atingido por uma arma que é envenenada. Quando você está intoxicado ou bêbado, sua consciência é afastada e o corpo é tomado por espíritos. E esses são espíritos ruins, venenosos para você. É por isso que quase sempre você faz ou diz coisas estúpidas, faz ou diz coisas mal pensadas, faz ou diz coisas cruéis e mesquinhas quando está bêbado. É por isso que, quando está embriagado, você faz coisas que normalmente não faria quando sóbrio. Porque você está espirituoso, está em altos espíritos. Você se tornou um recipiente para espíritos, e espíritos venenosos. Se você bebe o tempo todo, se bebe diariamente e muito, então esses demônios vão ocupar sua residência dentro de você, constantemente te instigando a beber até o ponto em que seu corpo se desgasta ou começa a falhar, a funcionar mal. Porque beber e ficar bêbado o tempo todo é um pecado, e
todo pecado leva à destruição. Essa é a consequência de todo pecado. Pode ser física ou espiritual, pode ser ambas. Pode destruir famílias e amizades, pode fazer você ter um acidente dirigindo para casa, etc. E esses espíritos que você consome, eles são o oposto do Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, quando se abre para Ele, você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitará dentro de você. Se o Espírito Santo não habitar em você, um espírito falso, o oposto do Espírito Santo, que é o espírito anticristo, tentará entrar em você para tomar seu lugar. E há muitas maneiras de isso acontecer por meio da influência, do que você vê e ouve. Você pode ser influenciado a odiar as pessoas, a ser ganancioso, egoísta, a cobiçar a carne, muitas coisas. Mas uma das maneiras mais diretas para o espírito falso entrar em alguém é por meio do consumo de bebidas alcoólicas, ficando bêbado regularmente. Isso só cria barreiras entre você e o Senhor. Quando Jesus transformou a água em vinho, foi por várias razões, simbolizava várias coisas. Foi o primeiro milagre registrado para mostrar quem ele era. Simbolizava o sangue de Jesus como sua nova aliança, simbolizava como somos lavados em seu sangue, como ele morreu por nossos pecados e como acreditar nele substitui os sacrifícios de animais para a expiação de nossos pecados. Também simbolizava o Espírito Santo. Jesus diz em João 7,38: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus transformou a água em vinho. Se você crer em Jesus, crer que ele morreu pelos seus pecados e é seu Salvador, você terá rios de águas vivas fluindo de dentro de você, fluindo dele. Isso se refere ao Espírito Santo, que te muda seu coração, te transforma, te renova. Quando Jesus transformou a água em vinho e as pessoas beberam, isso foi uma previsão de como o Espírito Santo funciona. E o etanol no álcool é um espírito falso que vai fluir através de você, mas nunca vai te satisfazer, apenas vai te deixar vazio e querendo mais, tomando o lugar onde o Espírito Santo poderia estar. Como está em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O termo discípulo, claro, vem da palavra disciplina, e um discípulo na Bíblia significa alguém que se entregou a Jesus Cristo. Um discípulo significa alguém que crê que Jesus morreu pelos nossos pecados e crê que ele é o Salvador. Um discípulo mostra disciplina, o que significa que ele tem autocontrole. Ele tem a disciplina de um discípulo, está no controle por meio da disciplina. Mas sempre que você bebe álcool, etanol, em qualquer forma, especialmente em grandes doses e fica intoxicado, você perde o controle. Você abandona o controle, permitiu-se não estar no controle. Isso é o oposto de um discípulo disciplinado, que está no controle. Então, quando você está intoxicado, envenenado, pode perder o controle a ponto de não saber o que está fazendo, e é o espírito que você permitiu entrar em você que agora está no controle. Qualquer pessoa que tenha vivido com alguém que tenha sérios problemas com a bebida, vai perceber que, quanto mais intoxicada a pessoa fica, mais ela se comporta como um demônio. Você olha nos olhos dela e percebe que ela não está mais ali. A pessoa sóbria que você conhecia não é mais a mesma. Há algo mais por trás dos olhos dessa pessoa quando ela está intoxicada, e esse algo nunca é alguém amável, altruísta, paciente, bondoso. É sempre o oposto. Esse algo é egoísta, rude, argumentativo, zangado, obsessivo, possessivo, ganancioso, impaciente, imprevisível, violento, até mesmo irritadiço, uma pessoa desagradável e assim por diante. Tudo isso é luxúria pela carne, como está escrito nas Escrituras. Não se trata apenas de adultério ou fornicação, mas de fazer coisas de forma gananciosa, que nos dão prazer, sem nenhuma limitação. Pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser comida. A luxúria pela carne simplesmente significa querer satisfazer o desejo do corpo à custa da moralidade e do que é bom para a nossa alma. E é chamado de bebida demoníaca por uma razão. Quando você realmente pensa sobre isso e olha para as palavras usadas, é meio óbvio, não é? Assim como o entretenimento, a mídia, as histórias criadas pelo homem e os mitos que mantêm as massas distraídas e entretidas, afastando-as do caminho estreito da verdade, que é as Escrituras, a Bíblia, Jesus, Deus, o Espírito Santo e a possível salvação.
O álcool é uma forma líquida de entretenimento sem sentido, que, como a mídia, pode ser consumido e então te preenche com um espírito falso. Um falso da verdade, um falso do Espírito Santo. Lembre-se, somos seres espirituais em um corpo humano. O mundo espiritual é muito forte. É por isso que o álcool foi rotulado como espíritos. Aqueles que recorrem às drogas e ao álcool são aqueles que estão tentando preencher um vazio dentro deles. Um vazio na alma. E o objetivo é te viciar para que você se torne escravo do espírito anticristo, se tornando um escravo deste mundo e cego para a verdade. A verdade é que o seu vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios. Agora o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vou terminar repetindo Efésios 5,18, que diz simplesmente: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não fica mais claro que isso. Obrigado por assistir até o final, agradecemos de coração pelo seu tempo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com alguém que precise ouvir isso. Valeu pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo.